Por que segurar aquilo que nos fere parece mais seguro do que simplesmente deixar ir? Esta pergunta, aparentemente simples, revela um dos paradoxos mais profundos da experiência humana. Como se fôssemos marinheiros perdidos em meio a uma tempestade, agarramo-nos aos destroços do naufrágio, mesmo quando a jangada improvisada já não nos oferece proteção alguma. O medo do desconhecido oceano nos faz preferir a dor familiar à liberdade incerta. Mas será que esse apego desesperado é realmente uma necessidade ou apenas uma ilusão que criamos para evitar o confronto com nossa própria vulnerabilidade? Sigmund Freud, em sua genialidade revolucionária, nos ensinou que todo sofrimento psíquico tem uma função, uma linguagem própria que o inconsciente utiliza para nos comunicar algo que ainda não conseguimos compreender. O pai da psicanálise nunca disse que o sofrimento é inevitável, mas sim que ele é um sintoma, um sinal de que algo reprimido busca expressão, de que algo não elaborado demanda nossa atenção. Quando nos agarramos obsessivamente a relacionamentos que já terminaram, a empregos que já não nos realizam, ou a versões de nós mesmos que já não correspondem à nossa realidade interna, não estamos demonstrando amor ou fidelidade, mas sim resistindo ao movimento natural da vida psíquica. O conceito freudiano de compulsão à repetição ilumina essa dinâmica com clareza perturbadora. Não nos apegamos ao que nos faz bem, mas àquilo que ecoa padrões não resolvidos do nosso passado. Como um disco riscado que insiste em repetir o mesmo trecho melancólico, nossa mente inconsciente nos faz retornar, vezes sem conta, às mesmas feridas, aos mesmos vínculos tóxicos, às mesmas situações que nos causam dor. Não é masoquismo, é tentativa inconsciente de elaboração, uma busca desesperada por resolver algo que ficou em aberto, mesmo que de forma destrutiva. A verdade libertadora que emerge dessa compreensão é que o objeto do nosso apego, a pessoa que não conseguimos esquecer, o medo que nos paralisa, o papel social que insistimos em manter, não é a causa real do nosso sofrimento, mas apenas um sintoma. O que nos prende não é o outro, mas aquilo que projetamos nele. Não é a situação externa, mas nossa resistência interna em aceitar que algo chegou ao fim. E quando compreendemos isso, quando realmente internalizamos essa verdade, deixar ir deixa de ser uma perda dolorosa e se transforma numa possibilidade libertadora de reencontro conosco mesmos. O inconsciente, esse vasto território submerso da mente humana, guarda segredos que moldaram nossa forma de amar, de sofrer e de nos apegar. Para Freud, o inconsciente não é um depósito de memórias esquecidas, mas uma força ativa que influencia cada escolha, cada paixão, cada resistência em deixar ir. Como um iceberg majestoso, apenas uma pequena porção da nossa vida psíquica é visível à consciência. Todo o resto permanece submerso, exercendo uma influência silenciosa, mas poderosa sobre nossas ações e reações. Quando nos encontramos incapazes de soltar algo ou alguém, é porque esse algo ou alguém se conectou, de forma inconsciente, com conteúdos reprimidos da nossa história. A mulher que não consegue esquecer o ex-namorado que a traiu pode estar, na verdade, revivendo a ferida do abandono paterno nunca elaborado. O homem que se agarra a um emprego que o adoece pode estar repetindo padrões de submissão aprendidos na infância, quando a obediência era sua única forma de garantir amor e aceitação. Esses vínculos não são baseados na realidade presente, mas em fantasias inconscientes que se projetam sobre o objeto atual. O mecanismo da repressão, conceito central da teoria freudiana, explica por que preferimos o sofrimento conhecido ao desconhecido da liberdade. Reprimimos, não apenas memórias dolorosas, mas também impulsos, desejos e aspectos de nós mesmos que julgamos inaceitáveis. Essa energia reprimida não desaparece. Ela permanece ativa no inconsciente, procurando formas de se expressar. Muitas vezes, nossos apegos obsessivos são justamente essas tentativas disfarçadas de expressão. O que acreditamos ser amor pode ser, na verdade, uma forma inconsciente de manter viva uma dinâmica familiar, mesmo que dolorosa.
A beleza do método psicanalítico reside na sua proposta de transformar o sofrimento em conhecimento. Ao invés de lutar contra o apego ou tentar arrancá-lo à força, Freud nos convida a escutá-lo com curiosidade compassiva. O que esse apego está tentando nos dizer? Que história não resolvida ele carrega? Que parte de nós esquecida ou negada está pedindo atenção através dessa repetição compulsiva? Quando começamos a fazer essas perguntas, o próprio ato de questionar já inicia o processo de elaboração que gradualmente nos libertará da necessidade desesperada de nos agarrar ao que já não nos serve. O processo de luto, na concepção freudiana, é muito mais amplo e profundo do que geralmente imaginamos. Não se trata apenas da perda de alguém querido pela morte, mas de qualquer experiência em que precisamos renunciar a um objeto de amor, seja uma pessoa, uma função, uma expectativa, uma fase da vida, ou mesmo uma imagem idealizada de nós mesmos. Cada transformação significativa da vida exige um trabalho de luto, um processo delicado e necessário de elaboração psíquica que permite reorganizar nossa energia afetiva diante da nova realidade. O luto saudável tem suas fases e seus rituais internos. Primeiro vem a negação, aquela resistência inicial em aceitar que algo realmente chegou ao fim. Isso não pode estar acontecendo, sussurra nossa mente, tentando manter a ilusão de que tudo pode voltar ao que era antes. Depois emerge a raiva, uma explosão de indignação contra a vida, contra o destino, contra nós mesmos ou contra quem ousou nos abandonar. Em seguida, a barganha, aqueles pensamentos desesperados de "e se eu fizer isso ou aquilo?", como se pudéssemos negociar com a realidade e reverter o irreversível. A tristeza profunda que se segue não é depressão patológica, mas um movimento natural e necessário da psique. É o momento em que realmente sentimos o peso da perda, quando permitimos que a dor nos atravesse sem resistência. Esta fase, embora dolorosa, é curativa. É quando nossa mente processa emocionalmente o que aconteceu, quando internalizamos a realidade da mudança. Freud chamava esse processo de trabalho do luto, enfatizando que se trata de um trabalho ativo, não de uma experiência passiva de sofrimento. Quando o luto é bem elaborado, chegamos à aceitação. Não uma resignação amarga, mas uma compreensão serena de que a vida inclui perdas, transformações e recomeços. Neste ponto, a energia psíquica que estava investida no objeto perdido fica livre para novos investimentos afetivos. Conseguimos honrar o que foi sem nos aprisionar no passado. Conseguimos deixar ir sem sentir que estamos traindo nossa própria história. É um renascimento sutil, uma morte simbólica que permite uma nova vida emocional. Se essa reflexão fez sentido para você, deixe um comentário contando a sua experiência e se inscreva no canal para continuar essa jornada de autoconhecimento. A melancolia, conceito freudiano que se distingue do luto normal, representa o que acontece quando não conseguimos elaborar adequadamente nossas perdas. Se o luto é como um rio que flui, levando consigo as folhas secas do outono, a melancolia é como um lago estagnado, onde tudo permanece suspenso, sem movimento, sem renovação. Na melancolia, a perda é negada ou reprimida, mas continua atuando, silenciosamente, como um fantasma que assombra os corredores da nossa vida emocional. O melancólico não consegue aceitar que perdeu algo ou alguém porque, inconscientemente, identificou-se com esse objeto perdido. É como se, ao invés de reconhecer perdi algo que amava, a pessoa sentisse, perdi uma parte de mim mesmo. Essa identificação patológica faz com que deixar ir seja vivenciado como uma espécie de suicídio psíquico, como se soltar significasse literalmente morrer. Por isso, muitas pessoas preferem carregar indefinidamente o peso de relacionamentos mortos, sonhos frustrados ou identidades obsoletas, ao invés de enfrentar o vazio temporário que antecede o renascimento. A melancolia se manifesta através de sintomas característicos: uma tristeza sem objeto claro, uma sensação de vazio que parece não ter causa específica, uma autocrítica feroz que não poupa nem os menores detalhes da personalidade,
e uma paralisia emocional que impede novos investimentos afetivos. O melancólico vive num estado de luto congelado, onde o tempo parou e nada mais parece possível. É como habitar uma casa onde todos os relógios pararam de funcionar. Há vida, mas não há movimento, não há futuro. O caminho de saída da melancolia passa necessariamente pela diferenciação entre o eu e o objeto perdido. É preciso reconhecer que eu não sou aquilo que perdi, que minha identidade não está indissoluvelmente ligada àquela pessoa, função ou situação. Esse processo de diferenciação é delicado e requer paciência, pois muitas vezes a identificação com o objeto perdido começou muito cedo, constituindo uma parte aparentemente fundamental da nossa personalidade. Mas quando conseguimos dar esse passo, quando conseguimos dizer, aquilo que perdi era importante para mim, mas não era eu, abrimos espaço para que o luto finalmente flua e cumpra sua função libertadora. Os mecanismos de defesa, brilhantemente descritos por Freud e posteriormente desenvolvidos por sua filha Anna Freud, são estratégias inconscientes que nossa psique desenvolve para nos proteger de conteúdos emocionais que considera insuportáveis. Como soldados vigilantes nas fronteiras da consciência, eles trabalham incansavelmente para manter longe de nossa percepção tudo aquilo que poderia gerar angústia excessiva. Paradoxalmente, esses mesmos mecanismos que nos protegem também podem nos aprisionar, impedindo-nos de deixar ir aquilo que já não nos serve. A negação é talvez o mais primitivo desses mecanismos. Simplesmente recusamos a aceitar a realidade que se apresenta diante de nós. Isso não está acontecendo, repetimos para nós mesmos, como se a repetição pudesse alterar os fatos. A negação pode ser útil momentaneamente, oferecendo-nos tempo para nos prepararmos psicologicamente para uma verdade difícil, mas quando se torna crônica, transforma-se numa prisão que nos impede de processar adequadamente nossas experiências. A racionalização nos oferece explicações aparentemente lógicas para comportamentos que, na verdade, são movidos por impulsos inconscientes. Eu não termino esse relacionamento porque ele precisa de mim. Pode ser a racionalização para o medo do abandono. Não deixo esse emprego porque a situação econômica está difícil. Pode esconder o terror de enfrentar nossa própria capacidade de crescimento e mudança. A racionalização é sedutora porque nos permite manter comportamentos autodestrutivos, enquanto preservamos uma imagem de pessoas sensatas e altruístas. A formação reativa nos leva a desenvolver atitudes e comportamentos que são exatamente opostos aos nossos impulsos inconscientes. A pessoa que não consegue expressar raiva pode se tornar excessivamente gentil e submissa. Aquela que teme intimidade pode se transformar numa sedutora compulsiva. Esses comportamentos reativos não são falsos. Eles são reais e, muitas vezes, admiráveis, mas também são rígidos e limitantes, impedindo-nos de acessar a totalidade de nossa experiência emocional. Quando reconhecemos nossos mecanismos de defesa com compaixão, podemos começar a flexibilizá-los, permitindo que sirvam a nosso crescimento ao invés de nossa estagnação. A transferência, conceito revolucionário descoberto por Freud durante seu trabalho clínico, revela como projetamos sobre pessoas do presente dinâmicas emocionais do nosso passado. É como se carregássemos conosco um teatro interno, completo com personagens, roteiros e cenários da nossa história pessoal, e constantemente escolhêssemos atores do mundo presente para representar esses papéis ancestrais. Essa dinâmica explica por que certos encontros nos mobilizam de forma desproporcional, por que certas pessoas despertam em nós reações que parecem maiores do que a situação justificaria. Quando não conseguimos deixar ir uma pessoa ou situação, muitas vezes estamos presos não ao que essa pessoa ou situação realmente é, mas ao que ela representa no nosso teatro interno. O chefe autoritário pode estar representando o pai, controlador. A parceira que nos abandona pode estar encarnando a mãe emocionalmente ausente. O amigo que nos decepciona pode estar fazendo o papel do irmão que nos traiu na infância. Esses não são erros de percepção, mas tentativas inconscientes de resolver situações emocionais que ficaram em aberto no passado.
A beleza de compreender a transferência é que ela nos oferece uma chave para a liberdade. Quando reconhecemos que nossa reação intensa a uma situação presente pode estar contaminada por conteúdos do passado, podemos começar a separar o que pertence ao agora do que pertence ao ontem. Isso não significa minimizar a importância das nossas relações presentes, mas sim vê-las com mais clareza, sem as lentes deformadas das nossas feridas não cicatrizadas. O processo de elaboração da transferência requer uma honestidade corajosa conosco mesmos. Precisamos nos perguntar: o que esta pessoa ou situação está despertando em mim que vai além do que ela realmente é ou fez? Que parte da minha história está sendo tocada aqui? Que ferida antiga está sendo reaberta? Essas perguntas não têm respostas fáceis ou imediatas, mas o próprio ato de formulá-las já inicia um processo de diferenciação que, gradualmente, nos permite ver com mais clareza e, consequentemente, deixar ir com menos sofrimento. Carl Jung, discípulo e depois divergente de Freud, nos legou uma imagem poderosa que complementa perfeitamente a compreensão psicanalítica do apego: a sombra. Tudo o que nos irrita nos outros, escreveu Jung, pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Essa frase aparentemente simples contém uma verdade profunda sobre por que certos vínculos se tornam tão difíceis de dissolver. Muitas vezes, aquilo que mais nos incomoda ou nos fascina no outro é justamente um reflexo de aspectos nossos que negamos ou desconhecemos. A sombra é composta por todas as partes de nós que foram rejeitadas, reprimidas ou nunca desenvolvidas. Quando encontramos alguém que encarna essas partes sombrias, nossa reação é intensa e ambivalente. Podemos sentir fascínio e repulsa simultaneamente, atração e medo, amor e ódio. Esses vínculos sombrios são particularmente difíceis de dissolver porque não se baseiam numa relação real com o outro, mas numa projeção de aspectos não integrados de nós mesmos. O trabalho de integração da sombra, na perspectiva junguiana que dialoga com a elaboração freudiana, envolve reconhecer e aceitar essas partes rejeitadas de nós mesmos. Quando conseguimos fazer isso, o outro perde o poder hipnótico que exercia sobre nós. A pessoa que nos irritava profundamente pode continuar sendo irritante, mas não mais nos mobiliza emocionalmente de forma desproporcional. O parceiro que nos fascinava pode continuar sendo interessante, mas não mais necessitamos dele para nos sentir completos. Esse processo de reconhecimento e integração é delicado e requer coragem. Significa aceitar que também temos em nós potenciais para os comportamentos que criticamos nos outros, que também somos capazes das mesmas fraquezas que condenamos, que somos seres humanos completos, com luz e sombra, virtudes e defeitos, potenciais construtivos e destrutivos. Quando abraçamos nossa totalidade com compaixão, paradoxalmente nos tornamos mais livres para escolher conscientemente como queremos nos relacionar com o mundo e com as pessoas ao nosso redor. O conceito freudiano de pulsão nos oferece uma compreensão profunda sobre as forças que nos movem em direção ao apego e à dificuldade de deixar ir. Freud identificou duas pulsões fundamentais: Eros, a pulsão de vida que nos impele em direção à união, ao crescimento, à criação de vínculos, e Thanatos, a pulsão de morte que nos arrasta em direção à dissolução, ao retorno ao estado anterior, à repetição do conhecido. Essas forças não são boas ou más. Elas simplesmente são, constituindo a própria essência da vida, psíquica. Eros se manifesta no nosso desejo de amar, de crescer, de criar, de nos conectar com outros seres humanos. É a força que nos faz buscar relacionamentos, construir projetos, sonhar com futuros possíveis. Mas Eros pode se tornar problemático quando se transforma em apego possessivo, quando nosso desejo de união se converte numa necessidade desesperada de controlar e manter. Neste caso, o que deveria ser uma força de vida se transforma numa prisão que impede tanto nosso crescimento quanto o crescimento do outro. Thanatos, por outro lado, manifesta-se na nossa tendência à repetição, à estagnação, ao retorno a estados anteriores de equilíbrio.
É a força que nos faz resistir às mudanças, que nos leva a repetir padrões conhecidos mesmo quando eles nos causam sofrimento. Thanatos explica por que muitas vezes preferimos a dor familiar à alegria desconhecida, por que insistimos em relacionamentos que já morreram, por que nos agarramos a identidades que já não nos servem. A sabedoria psicanalítica não consiste em eliminar uma dessas pulsões em favor da outra, mas em encontrar um equilíbrio dinâmico entre elas. Precisamos de Eros para nos conectar e crescer, mas também precisamos de Thanatos para aceitar quando algo chegou ao fim, para deixar morrer o que precisa morrer para que algo novo possa nascer. Deixar ir nessa perspectiva não é uma vitória de Thanatos sobre Eros, mas uma dança harmoniosa entre as duas forças. Permitimos que algo morra para que nova vida possa emergir. Honramos o passado para criar espaço para o futuro. Resistência, conceito central da prática psicanalítica, representa todas as forças internas que se opõem ao processo de mudança e autoconhecimento. Como um sistema imunológico psíquico, a resistência procura manter o status quo, mesmo quando este nos causa sofrimento. Ela se manifesta de múltiplas formas: esquecimento de compromissos importantes, boicotes inconscientes aos próprios planos, criação de conflitos que desviam a atenção do que realmente precisa ser enfrentado, ou simplesmente uma letargia emocional que nos impede de tomar ações transformadoras. A resistência não é um defeito ou uma fraqueza. Ela é uma resposta natural da psique diante da perspectiva de mudança. Toda transformação genuína envolve uma morte simbólica, a morte de quem éramos para dar lugar ao nascimento de quem podemos nos tornar. E nossa mente, programada para a sobrevivência, interpreta essa morte simbólica como uma ameaça real, ativando todos os seus mecanismos de proteção. Por isso, quanto mais significativa a transformação que se aproxima, maior tende a ser a resistência que encontramos. Compreender a resistência como um fenômeno natural e universal nos permite trabalhar com ela de forma mais hábil. Ao invés de lutar contra nossa própria resistência, podemos aprender a escutá-la com curiosidade. O que ela está tentando nos dizer? Que medos legítimos ela está expressando? Que aspectos da mudança precisam ser abordados com mais cuidado e paciência? A resistência muitas vezes carrega informações valiosas sobre nossos pontos vulneráveis, sobre as partes de nós que precisam de mais atenção e cuidado durante o processo de transformação. O método psicanalítico propõe uma abordagem paradoxal para lidar com a resistência. Ao invés de combatê-la, devemos acolhê-la e investigá-la. Quando paramos de ver a resistência como inimiga e começamos a vê-la como parte natural do processo de crescimento, algo interessante acontece. Ela gradualmente perde sua força destrutiva e se transforma numa aliada que nos ajuda a navegar as transformações de forma mais consciente e cuidadosa. Deixar ir, então, deixa de ser uma batalha contra a nossa própria resistência e se transforma num diálogo amoroso com todas as partes de nós que precisam ser ouvidas e integradas. Onde estava o id, que o ego advenha? Essa frase síntese de Freud representa não apenas um conceito técnico da psicanálise, mas uma verdadeira filosofia de vida. Significa que onde antes havia apenas forças inconscientes nos dominando, a consciência deve emergir. Onde antes éramos vítimas passivas de nossos impulsos, medos e repetições compulsivas, podemos nos tornar protagonistas conscientes de nossa própria existência. Deixar ir nessa perspectiva não é perder algo precioso, mas ganhar algo ainda mais valioso: a liberdade de escolher conscientemente como queremos viver. Quando compreendemos profundamente que nossos apegos desesperados não são manifestações de amor, mas sintomas de conteúdos não elaborados, algo se liberta dentro de nós. Percebemos que não precisamos mais carregar o peso de relacionamentos mortos, projetos frustrados ou versões obsoletas de nós mesmos. Não se trata de nos tornarmos frios ou desapegados, mas de aprendermos a amar de forma mais livre, menos projetiva, mais real. É a diferença entre amar alguém porque precisamos dele para nos sentir completos e amar alguém porque escolhemos conscientemente compartilhar nossa completude com ele.
O autoconhecimento que emerge desse processo não é um destino final, mas um caminho contínuo. Cada nova fase da vida nos apresenta novos desafios de deixar ir, ideias sobre nós mesmos que já não se sustentam, relacionamentos que cumpriram seu ciclo, sonhos que precisam morrer para que outros possam nascer. Esse processo nunca termina, completamente, mas nossa capacidade de navegá-lo com mais consciência e menos sofrimento vai se refinando com a experiência. Aprendemos a reconhecer os sinais de que algo precisa ser elaborado. Desenvolvemos confiança na nossa capacidade de atravessar processos de luto. Cultivamos paciência com os tempos naturais da transformação psíquica. A mensagem final que ecoa desta jornada de compreensão é profundamente esperançosa. Você tem em si mesmo tudo o que precisa para se libertar dos apegos que o aprisionam. Não precisa de técnicas miraculosas ou fórmulas mágicas. Precisa apenas da coragem de olhar honestamente para sua própria experiência, da paciência de acompanhar seus próprios processos internos e da compaixão de acolher todas as partes de si mesmo com amor. O caminho da liberdade não está fora, mas dentro, e ele está disponível para você agora, neste exato momento, através da sua disposição de se escutar e se conhecer. Que esta reflexão seja, não um ponto final, mas um convite ao início de uma relação mais consciente, mais livre e mais amorosa consigo mesmo